Olá, bem-vindos ao nosso propósito de oração, bem-vindos ao 6º dia do nosso propósito. E hoje o nosso tema é o poder do descanso. E eu quero te perguntar, você quando descansa, você se sente renovado, você se sente aliviado, sente que o descanso é propósito de Deus, ou você se sente culpado quando você para todas as atividades e vai descansar? Hoje vamos falar sobre esse tema que é tão importante e relevante para nossas vidas enquanto cristãos e enquanto aqueles que confiam na palavra do Senhor. E antes de irmos para a leitura, eu quero te convidar a deixar a sua curtida, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo para abençoar mais alguém nessa jornada de bênçãos e de crescimento em sabedoria para administrarmos o nosso tempo e conquistarmos as promessas do Senhor neste ano de 2025. Vamos à leitura, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Diz assim: E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus estava falando e ensinando sobre a importância do sábado. E nós podemos aprender aqui com a fala de Jesus Cristo 3 princípios essenciais para a nossa vida enquanto cristãos e enquanto pessoas humanas. O primeiro, o descanso, é um princípio bíblico. O que é isso? Ele é uma ordenança, um ensinamento do próprio Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3, o próprio Deus, após criar a terra e toda a humanidade, todos os animais e plantas, ele descansou. Não significa que tem que ser no 7º, mas significa que ele estava nos ensinando que após cumprir um propósito, após cumprir uma jornada de trabalho, é necessário ter tempo de descanso. Segundo princípio que aprendemos também, negligenciar o descanso pode gerar em mim e em você situações ruins, como o excesso da fadiga física e também emocional. E quando nós estamos afadigados fisicamente, emocionalmente, pode agravar em reações inesperadas, em reações impulsivas guiadas pela exaustão ou até mesmo a improdutividade. Davi, quando ele estava fugindo de Saul, em certo momento, ele pediu que Nabal enviasse comida para ele e para o seu exército, e Nabal se recusou. Mas Davi estava sob a influência da exaustão, por não dormir há muitos dias, por estar sem alimento. Ele e aqueles homens queriam invadir as terras de Nabal e matar todo aquele povo. Ele foi impedido pela graça de Deus e a sabedoria de Abigail. Mas o que é importante com essa passagem? A exaustão, a fadiga nos leva a ações e reações que podem ocasionar grande destruição na nossa história. Terceiro e mais importante ponto, quando eu e você descansamos, nós estamos declarando algo, que nós temos a identidade de filhos de Deus, que podem descansar e confiar em seu Pai de amor e viver a verdade bíblica presente em Salmo 127, versículo 2, que diz assim: inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. É enquanto descansamos que demonstramos a nossa confiança em Deus e que a nossa identidade, ela está plena na confiança que temos no nosso Deus, e que aquilo que não damos conta, não precisamos nos matar de exaurir de tantas atividades, mas podemos cumprir com excelência aquilo que está em nossas mãos, e aquilo que não damos conta, podemos confiar em Deus. Assim, saindo
do ativismo e entrando na graça, compreendendo que não é sobre o tanto que fazemos, mas é sobre cumprir as nossas responsabilidades e confiar que toda recompensa vem da mão de Deus, inclusive quando não damos conta. Eu experimentei uma vivência muito ruim. Em determinado momento eu não consegui respeitar o meu limite de descanso e eu fiquei muito tempo sem dormir as horas necessárias, trabalhando exaustivamente e me envolvendo com muitas atividades na igreja. E eu tive um tempo de ter uma inflamação chamada estomatite na boca e que agravou por toda a minha traqueia e o lado externo da boca também. E quando eu fui consultar, o médico disse: não está normal essa estomatite, está mais com cara de um estresse que acumulou e que baixou a imunidade e provocou essa condição. E de repente eu tive a compreensão, eu não precisava de passar por isso se eu respeitasse o limite do meu descanso. Eu quero te lembrar nesse tempo de oração, respeite o seu limite, encontre em Deus um tempo de descanso. E esse é o desafio do devocional de hoje. Analise qual dia da semana você pode tirar para ter um tempo de descanso e se organize para viver este tempo de descanso, dormindo com qualidade, descansando durante o dia e priorizando a sua saúde. Uma das doenças mais comuns que existe atualmente é a síndrome de burnout, que é provocada pelo excesso de trabalho e a exaustão e o estresse acumulado. Que eu e você não venhamos precisar de tratar uma doença desse tipo, mas que antes venhamos respeitar o descanso, Senhor. Vamos orar neste momento? Querido Deus, eu quero agradecer porque a Tua palavra, ela é cheia das verdades que completam e dão sentido para a nossa existência. Eu quero agradecer porque o Senhor nos ensina em todas as áreas e que neste sábado venhamos aproveitar para meditar nesta palavra e que venhamos buscar encontrar um tempo de descanso, confiando em Deus, sem negligenciar a nossa vida e obedecendo este princípio que é bíblico e que vem do coração de Deus para nossas vidas, e que possamos provar e ver que o Senhor é bom e que possamos ter um tempo de renovo e enquanto descansamos, que venhamos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Nós te agradecemos, Senhor. Abençoe a cada pessoa que está comigo. Dê a graça, dê renovo, Senhor, que possamos respeitar o nosso limite e ter tempo de descanso de qualidade, descansando no Senhor, e que aqueles que estão comigo nessa oração consigam da graça do Espírito Santo, do favor do Senhor, para conseguir organizar a sua vida, o seu tempo e ter descanso de qualidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te dê um sábado de descanso e de qualidade. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Eu te espero amanhã. Um grande abraço. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe e não deixe de se inscrever em nosso canal. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um grande abraço.